Brasil reforça ainda mais essa máxima. O governo do Lula e toda a sua facção criminosa só conseguiu retornar ao poder graças às ações dos seus amigos na Suprema Corte Federal. A Suprema Corte Federal, inclusive, já verbalizou isso, né, que Lula só chegou à presidência graças a eles. Bom, a Suprema Corte Federal está prestes a ser deixada de lado, ou pelo menos o mais briguento e aquele que mais desrespeita a Constituição, que foi usado como ponta de lança pelo Lula e pela esquerda brasileira durante os últimos 5 anos, está prestes a ser descartado. Por que eu estou te dizendo isso? Essas sanções que estão começando a vir dos Estados Unidos em direção ao Brasil têm um alvo específico no início, que é esse aqui. Todos já conhecem, o nome não precisa ser citado. E recentemente eles abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro devido ao início dessas sanções que estão sendo miradas no Brasil. Por que eles abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro? Fez a pergunta, né? STF abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação do Itamaraty. Qual é a revolta do Alexandre de Moraes e do STF? Eles fizeram tanto para colocar Lula na presidência, fizeram tanto para censurar a direita, para perseguir Bolsonaro, estão no meio de um julgamento para prender o maior líder político que o Brasil já viu, e a gratidão do Lula é simplesmente lavar as mãos e abandonar o pessoal que o tirou da cadeia. Não há lealdade entre criminosos. O governo vai abandonar eles, eu vou te falar por quê. Porque eles já perceberam a gravidade das sanções que estão vindo para o Alexandre de Moraes. Lembrando, tudo indica que o primeiro alvo é Alexandre de Moraes, na expectativa de uma reação. Porque se houver uma reação, aí os Estados Unidos abrem a porteira e vem com toda a artilharia. Efeito Alexandre, o governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Qual que é o medo? Tá? Porque eles estudaram, finalmente eles sentaram e estudaram essa lei Magnitsky. O que essa lei fala? Não é apenas os bens imóveis que o sancionado tiver nos Estados Unidos que serão bloqueados. Não é apenas as contas americanas. Os bancos de qualquer lugar do mundo que tiver essa pessoa como um correntista será também bloqueado de fazer transações internacionais com principalmente bancos americanos. Então é como se fosse assim. Vamos supor que o Banco do Brasil mantém a conta do Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil vai ficar impossibilitado de fazer qualquer transação ou qualquer ligação, organização bancária com os Estados Unidos. Isso derruba o Banco do Brasil. Isso destrói qualquer banco. Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, não importa qual seja o banco. Se ele mantiver Alexandre de Moraes como um correntista, ele perde imediatamente a possibilidade, ele será bloqueado de fazer negócios com os Estados Unidos. Meu amigo, um banco que fica impossibilitado de fazer transação com os Estados Unidos é um banco que vai fechar suas portas. Só que aí qual que é o problema? O problema é que banco no Brasil que vai ter a coragem de bloquear as contas e fechar a conta do Alexandre de Moraes? Porque o banco que fizer isso sabe que vai estar fechando a conta de uma pessoa que tem um viés ditador. Então o banco que fizer isso, o Alexandre de Moraes vai dar uma ordem judicial para o banco reabrir a conta. E os coitados dos bancos vão ficar sem saber o que fazer. Ou mantém a conta do Alexandre de Moraes e não faz mais negócio com os Estados Unidos, ou fecha a conta do Alexandre de Moraes e o gerente, o diretor, os donos do banco vão ser presos e receber a Polícia Federal em suas casas. Bom, e tem mais ainda que eu vou deixar esse jornalista que fala. A área diplomática do governo desaconselhou integrantes do judiciário de viajarem aos Estados Unidos nos próximos meses. Informação que foi divulgada pelo jornal Gazeta do Povo diz que uma ala do Itamaraty teria identificado riscos expressivos de uma decisão extrema contra eles, integrantes do judiciário, que inclui inclusive a possibilidade de prisão por parte de Donald Trump ou mesmo Elon Musk e parlamentares republicanos. O temor do governo é que uma eventual prisão ou ação contra os magistrados brasileiros... Já imaginou uma coisa dessa? Um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro sendo preso ao pôr os pés nos Estados Unidos? Cause um grande impacto midiático e se torne um trunfo da oposição. A preocupação reflete a tensão política entre o Planalto e setores conservadores dos Estados Unidos que amplificaram suas críticas ao judiciário e também à atual gestão do país. Mota, o alerta da área diplomática do governo para integrantes do judiciário recomendam que evitem viagens aos Estados Unidos porque
há um monitoramento de que poderia haver algum tipo de medida extrema contra eles, leia-se detenção. O principal elemento da doutrina Trump pode ser resumido no slogan America First, ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar. Qual é, falando isso, American First, no que se baseia essa ação? Porque há muita bagunça, muito barulho, muito ruído, mas qual é o fundamento dessas decisões de sancionar Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes tomou decisões para censurar, perseguir e multar cidadãos americanos e empresas americanas. Preste bastante atenção. Uma pessoa, uma mulher naturalizada americana, é cidadã americana, mora na Flórida, tá? Trabalha lá, ela postou de lá, usando a rede de lá, com endereço nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes determinou a prisão dessa pessoa. Alexandre de Moraes está multando, perseguindo empresas americanas que nem sequer têm sede no Brasil. E está mandando censurar e derrubar perfis de modo internacional. Nenhum ditador jamais se atreveu a fazer isso. Então, nós tivemos aqui um desrespeito à soberania americana, que no governo Biden passava tranquilamente. Eu acho que o Alexandre de Moraes fazia isso na certeza de que Biden seria reeleito, ou a Kamala seria reeleita. Só que chegou um cara agora que defende as empresas e as pessoas, os cidadãos americanos. E aí vem a sanção, que vai servir como mensagem para o resto do mundo. Não se atrevam a censurar empresas e pessoas do território americano lá dentro dos Estados Unidos. Tá, e por que o Lula não está saindo em defesa? Primeiro, Donald Trump nem reconhece, assim, legitimamente Lula como tendo sido eleito democraticamente no Brasil. É um mundo que se considera minimamente esclarecido, percebe isso. Mas é porque ele sabe que se ele fizer isso, as sanções contra o Brasil vão... A rejeição do Lula já está alta. Se nós temos sanções econômicas, se nós temos a impossibilidade de bancos fazer transações com bancos americanos, a economia no Brasil se destrói, implode. Implode. E aí como é que o Lula vai fazer uma campanha para presidente com o Brasil destruído? Já tá, né? Mas imagina ficar pior do que está agora. Esse é o medo. Resultado. Não há lealdade entre criminosos. Lula está largando a mão, está fingindo que vai fazer alguma coisa, mas não vai conseguir trazer nenhum resultado. Está largando a mão do Alexandre de Moraes, está largando a mão do STF, na tentativa de se preservar para conseguir uma reeleição. É isso que está acontecendo. Não há um desrespeito à soberania brasileira. Há uma reação a um desrespeito à soberania americana por parte de autoridades brasileiras. É muito diferente do que a imprensa está tentando convencer as pessoas mais simplórias por aí. O governo entendeu que a situação ficou séria, o que pode acontecer é gravíssimo e vai ser mais uma gigantesca vergonha para o Brasil no cenário internacional.